Olá pessoal, vamos dar mais uma continuada aí nos nossos exercícios de função, certo? Hoje eu vou dar esse primeiro vídeo é uma introduçãozinha sobre a função afim, que é o que a gente está trabalhando. E os outros vídeos são como vocês vão fazer para resolver os exercícios que eu coloquei lá para vocês fazerem, certo? Então vamos começar aqui com a definição de função, tá? Vamos ver aqui. Função afim, tá? Como ela é chamada, ou ela também pode ser chamada de função do primeiro grau. O pessoal lá do fundamental, eles estudaram lá o chamado equação do primeiro grau, tá? Que lá é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Assim, ela não tem tanto conhecimento quanto aqui a função do primeiro grau. Por quê? Porque lá normalmente vocês só encontram lá a raiz da equação, ou os zeros da equação, né? Aqui não, aqui quando você estuda função é uma coisa bem mais abrangente, né? Além de ver as raízes, você vê o gráfico, né? No caso da função do primeiro grau, se for ponto do segundo grau, você vê raiz, você vê gráfico, vocês veem máximo, ponto mínimo, né? Dentre outras coisas aí. Mas vamos para cá, o que importa aqui, tá? Função afim, né? O que é? É toda função definida por isso aqui, gente, ó. Toda vez que eu escrevo f de x igual a ax mais b, eu estou diante de uma função do primeiro grau, tá certo? Esse a aqui e esse b, eles são definidos nos reais, eles podem ser qualquer número real, certo? E a gente já viu o conjunto dos números reais. O conjunto dos reais é qualquer número. É fração, é um número positivo ou negativo, é um número decimal, qualquer número que vocês possam imaginar aí, tá certo? Então esses dois números podem ser qualquer número, com exceção do a, que ele não pode ser o zero, porque se ele for zero, gente, se ele for zero, isso aqui é uma multiplicação, ó, tá? Se ele for zero, vai acontecer o quê? Vai ficar assim, ó, 0 vezes x é zero, então isso aqui deixa de existir. Deixando de existir, fica isso aqui, ó. E aí acaba a equação do primeiro grau, porque o que define essa equação do primeiro grau é o expoente aqui em cima desse x, ó, tá? Aqui é 1, por isso que é do primeiro grau. Se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, terceiro grau, e por aí vai. Então, se esse x ele desaparece, então ele não é mais uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, esse a ele nunca pode ser zero, ele pode ser qualquer número. Agora o b não, o b pode ser zero, tá? Se isso aqui desaparece, gente, eu fico diante de uma função linear, tá? Uma função linear. E aí já não é mais uma função do primeiro grau, apesar do gráfico ser parecido, tá? Também é uma reta. Essa é a definição que a gente tem, gente. Uma coisa importante também que eu queria que vocês observassem, tá? Tá até aqui como observação, ó, tá? É que esse f de x, tá? Esse f de x, ele é a mesma coisa que o y. Então, por exemplo, eu posso escrever a função, vamos dar aqui um exemplo de função, por exemplo, eu posso escrever assim, ó, f de x é igual a 3x mais 1, por exemplo, tá? Ou eu posso escrever essa mesma função aqui como sendo y igual a 3x mais 1. É a mesma coisa, tá? Ao invés de usar fx, eu usei o y. É a mesma coisa, tá certo? Então esse é o nosso primeiro vídeo para a gente agora explicar, cada vídeo agora explicando cada questão, tá certo?